Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda você que está nos assistindo e nos vendo agora. Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, mas antes de apresentá-la, eu queria muito agradecer aos nossos parceiros e nossos patrocinadores, começar pela Podcamp e pelo IMA, que aqui disponibilizam esse espaço excelente. Também a Prefeitura de Campinas, que nos ajudam aqui no podcast, e nossos patrocinadores, a Stanley, que nos fornece esses copos aqui que deixam água geladinha, e também a C Network, que são os grupos de network da SIC, que está junto com a gente desde o início do podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para você que é empresário e para você também que está pensando em abrir um negócio, saber de algumas dicas antes de começar. Vai ser sobre produtividade sem estresse. A nossa convidada hoje é a Fabiana Bertotti. Ó, se eu errar alguma coisa aqui, pode me corrigir, tá Não bom? Não vou te corrigir em público, pode ficar tranquilo. Ela é jornalista, escritora e criadora de conteúdo com mais de 20 anos de carreira. É conhecida por abordar temas como comportamento, produtividade e rotina com leveza, bom humor e uma conexão verdadeira com o público. Suas palestras já impactaram milhares de pessoas e seu conteúdo inspira mudanças reais na vida de pessoas que aí são empreendedoras e por aí vai. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Rafa. Muito obrigada a todo mundo. Fica à vontade para se apresentar, caso eu tenha esquecido alguma coisa. Sou mãe da Catarina, do Teodoro e da Valentina, casada com o Rodrigo, faço um risoto que, ó... Então, acho que são qualificações assim, importantes no meu currículo. Bacana. Pra gente começar, me fala um pouco como foi tua trajetória, como você começou e como que você chegou hoje aí sendo uma referência em tudo que você faz, acaba sendo uma referência. Conta um pouco. A gente fala de produtividade com leveza, porque já teve produtividade sem nenhuma leveza, né? De quebrar mesmo, assim. Eu comecei minha carreira no jornalismo, né? Há mais de 20 anos. Comecei em rádio, TV e jornal. Inclusive, produzi e apresentei programa de associação de comercial de Florianópolis. Eu acho que se procurar no YouTube ainda vai achar os vídeos. Há 20 anos isso, tá, gente? Então, assim. Mas eu apresentava e produzia. Eu trabalhava no SBT de Santa Catarina. Trabalhei em jornal, em revista, em rádio. E a internet, que é louco falar isso, né? Mas lá nos primórdios da internet, a gente não tinha tantas possibilidades. Mas eu peguei essa transição do jornalismo mais mainstream para a internet. Então, os primeiros blogs, os primeiros jornalistas a criarem seus próprios canais, seus próprios conteúdos, assim. Então, tipo, eu tenho um canal no YouTube que tem 12 anos. No ano que entrou o YouTube, junto com os gatinhos e com as crianças fazendo meme, tava eu lá fazendo coisa. E o meu canal no YouTube era justamente para botar reportagens da TV, porque eu trabalhava em televisão, Que né? legal. Então, quando eu comecei a me comunicar, eu percebi logo que eu gostava de falar com esse público, principalmente mulheres, assim, porque a mulher que empreende, eu sou empreendedora, a gente joga nas 11, né? A gente chuta, cabeceia, defende e tá sempre cansada, tá sempre exausta. E quando eu engravidei, eu tive gestações mais tardias, assim, eu percebi que, cara, não dá, quebra, por isso que quebra. Por isso que quebra, por isso que endoida, é por isso que, né, acaba com a família, acaba com o próprio negócio. Então, eu comecei a olhar mais para esses assuntos pela minha necessidade. Eu me comunico há muito tempo, trabalho há muito tempo, e antes de ter filho, eu achava que realmente não tinha que ser nada de leveza, não. Bora pra cima, vira à noite, faz tudo, faz todas as funções da empresa. Mas quando você tem filhos, você começa a querer existir também, né? Você quer não só respirar. Quer estar presente. Você quer estar presente, você quer estar vivo, você quer estar inteiro, você quer o seu negócio funcionando, mas você quer que ele esteja funcionando com você bem para curtir. Então, surgiu da minha necessidade pessoal de produzir com mais inteligência. Eu falo muito muito disso nas palestras, assim. De produzir com inteligência, porque a gente é muito bombardeado com a ideia de que é o trabalho duro que enriquece, fazer... E não é verdade. Se trabalho duro enriquecesse, a gente estava vendo os trabalhos onde mais se usa força física, seriam as pessoas mais ricas. E eu costumo dizer que meu pai me passou essa primeira formação. Trabalho duro, meu pai era caminhoneiro, sabe? Tipo, foi empreender, comprou um caminhão da firma dele e foi empreender. E assim, se quebrou no processo. E quando eu já estava em época de fazer faculdade, ele já tinha entendido isso. Ele estava na minha idade. E ele falou, não, filha, você precisa estudar.
você precisa fazer um trabalho que seja mais inteligente do que o pai fez. Sim. Então, essa transição foi muito importante para mim, de entender que dá para ter um trabalho mais inteligente para que você produza sem se quebrar. Porque qual é a graça de montar um negócio, de montar uma estrutura toda de dinheiro e você não vê se adoecer? Sim. Eu brinco na equipe, eu tava até falando pros meninos que a gente tava vendo, falei, olha, saúde é um negócio engraçado, porque quando você tem saúde, você tem vários problemas. Você tem boleto para pagar, você tem filho para educar, você tem empresa para gerenciar, você tem seus clientes para atender, você tem muitos problemas quando você tem saúde. Agora, quando você não tem saúde, Rafa, você só tem um problema. É o único problema. Sim. E é justamente esse problema que a gente não quer ter, que a gente devia evitar ter. Essa sobrecarga de todo mundo que empreende, ela é real, mas às vezes tem que mudar uma chavinha que tem a ver com a sua educação, que tem a ver com o seu berço, de entender que você não precisa se quebrar no processo para produzir. Sim. Eu acho que é uma dica muito importante, porque querendo ou não acaba chegando quando você tem mais experiência de vida. Eu vejo muito isso, principalmente porque eu tenho um irmão mais novo e também eu fui assim. Quando você está aqui nos teus 19 até ali uns 20 e poucos anos, você acha que você é indestrutível, tudo que você fizer, enfim. E você vai ganhando experiência de vida, você percebe que se você trabalhar com mais inteligência, e ao invés de se desgastar tanto, às vezes a recompensa é muito maior do que... porque é estratégico. E vem com o tempo também, porque você vai quebrando a cabeça no meio do processo, né? Eu tenho um curso que chama Fator Extração. Ele é bem baratinho, surgiu para minha audiência que estava como eu. Mães empreendedoras, ou que estavam querendo sair do CLT, ou que precisavam de uma renda a mais em casa. E eu comecei a ensinar o meu processo de ler, de extrair conteúdo da leitura e você criar produtos e soluções para os seus clientes através das suas leituras. E com isso, você trabalhar menos. E elas ficavam, mas como é impossível? Gente, eu só trabalho 4 horas por dia. E eu mostro isso no Instagram. Sim. Por que eu trabalho? Porque eu tenho filhos pequenos, eu quero cuidar dos meus filhos. Essa mulher que terceiriza a criação dos filhos e que faz tudo, que viaja, não é ela o meu modelo. Tudo bem se para ela funciona, mas não é ela o meu modelo. Essa mulher que deixa a sua casa em cuidado de outros para seguir a carreira não era o meu modelo. Então eu pensava, gente, eu preciso criar um modelo para mim. Porque no meu modelo, eu vou trabalhar poucas horas por dia, mas eu vou trabalhar no que importa para mim, para o meu negócio. Então, nessas horas que eu vou trabalhar, o que é essencial que eu faça? O que dá para delegar? O que eu não preciso fazer? Porque quando a gente empreende, a gente tem uma dificuldade nessa transição do médio pro grande, ou do pequeno pro médio, esses blocos, né? Sim. Porque poxa, eu sempre fiz tudo. Aí agora eu vou terceirizar essa... Não, mas você não faz igual eu. Não, mas você não faz do jeito que eu faço. E aí a gente não consegue. Ou, de repente, você tá tão exausto, você fala, então vai, toca tudo. E deixa de lado, daí você deixa de lado o negócio. E é uma burrada. Porque se você sai totalmente do operacional da sua empresa... Você deixa de sentir as dores, você deixa de ouvir a sua audiência. Se você tá trabalhando no comércio, do que estão reclamando? Como é que tá o atendimento? Como é que tá o fluxo de caixa? Então, sair totalmente é um risco e é uma atração, porque todo mundo fala pra gente, ai, tô cansada. Não, então eu vou delegar tudo, vou curtir férias na praia. Mas quando volta... daí não tem um negócio mais pra administrar. E ao mesmo tempo é aquele preciosismo de fazer tudo. Do jeito que você quer, acaba fazendo tudo você. Eu lembro que quando eu sou muito da escrita, eu sou copy, né? Então, quando eu comecei a terceirizar as minhas copies, eu pensei, gente, mas não faz sentido, eu sou copy. E isso custa caro, contratar um copy é caro. Sim. Então, eu vou terceirizar uma coisa que eu acho que eu não faço tão bem, eu vou terceirizar as edições, eu vou terceirizar a diagramação, e eu pego o copy pra mim. Porque se eu pegar tudo... O que eu sou boa, que é a cópia, eu não vou fazer, entendeu? Então, eu acho que essa virada de chave precisa acontecer quando a gente tem um negócio. De o que dá para terceirizar e não compromete, e qual o trabalho inteligente que, fazendo ele, me dá mais. Sim. Eu acho que é uma pergunta que eu preciso fazer, sabe? Acho que tudo acaba encaixando na questão de equilíbrio, né? Você tem que saber... Eu acho que... É que equilíbrio é muito difícil você que tá crescendo. Eu não acho que tem equilíbrio quando tá crescendo. Eu acho muito difícil ter, porque quando nós estávamos querendo o primeiro milhão, meu marido e eu, cara, não dá pra ter equilíbrio. Você não dorme, você não come. Alguma coisa degringola, entendeu? A gente tinha filhos pequenos, então eu topava todos os trabalhos, pegava todos os clientes, a gente dava consultoria pra empresas, e a gente dava mentoria pra um grupo, e fazia os cursos online, e fazia livro, e fazia palestra. E daí, cara, ou sua família vai embora,
ou tua saúde vai embora, não dá pra ter equilíbrio. Sim. Então, eu acho que existe a fase do desequilíbrio, que é aquela fase de Você acha tração. que precisa ter essa parte? Eu acho. Eu nunca vi. E assim, a gente vive nesses grupos de negócios, do marketing digital e tal. Eu dou muita palestra em empresa, palestras de oratória, ensino as pessoas a se comunicarem melhor, com persuasão. Quando eu chego nesses lugares, é muito engraçado, porque eles me contratam pela oratória. Olha, vem aqui treinar a gente, time de venda, essas coisas. Quando você chega nesse lugar, você descobre que o problema deles não é só a comunicação, mas é como eles gerem o tempo. Então, eles botam 80% da força num negócio que vai vir 10% de resultado. Sim. E daí eles botam 10% de resultado naquilo. Nossa, mas isso aqui dá tão bom, né? Tá, mas se você botasse mais força nesse lugar, o que não viria? O princípio de Pareto, ele é muito real. Giuseppe Pareto, quando ele observou que as terras da Itália, 80% daquelas terras pertenciam às 20 famílias, ele começou a aplicar esse princípio em várias porcentagens de propriedades. Depois foi aplicado na empresa. E hoje a gente tem isso, o princípio de Pareto, né, estabelecido, que realmente 20% da força rende 80% dos seus resultados. Mas onde é que eu vou alocar isso? Onde é que eu vou colocar isso? Então, se isso for alocado num lugar só, já estou gerando desequilíbrio. Sim. Porque outras... Então, esse mito do equilíbrio, do slow, eu acho que depois que você estabelece um certo patamar, é possível. Esse é o próximo objetivo, né? Alcançar o equilíbrio. Eu não conheço, assim, no meio empresarial, quem chegou lá... Sem abdicar de nada. Sem abdicar. Não tem, assim. Aí que vem o negócio, Rafa, do que você vai abdicar. Porque se você não tem isso muito claro, se seus princípios não são claros, você começa a abdicar de coisas que são muito valiosas e que não estão em processo de recuperação depois. Eu acho que esse é o maior risco. Então, se você vai abdicar da criação dos seus filhos, tem certeza? Quando eles estiverem na adolescência, naquela fase ali de... Você não vai conseguir resgatar mais. Você vai abdicar do seu casamento, você tem certeza? E, sabe? Então, você precisa saber. E muitas vezes você vai abdicar da saúde. Eu abdiquei de sono, não recomendo. Você vai abdicar, é desregulado. Sim. Mas você vai trabalhar para que, tão logo seja possível, você equilibre para que as coisas que são importantes para você permaneçam no lugar de importância. Esse ajuste nas prateleiras precisa ser feito o quanto antes. Mas é, sim, esperado um desequilíbrio nesse momento de tração do seu negócio. Legal. E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, ainda mais esses pontos que você citou, eu acredito, uma dúvida assim, depois que a empresa está nesse processo, vamos dizer, de amadurecimento, ela cresceu muito e tem essa cultura de fazer as coisas. Para chegar no equilíbrio, como que você muda a cultura da empresa, entendeu? Pensando numa empresa média, grande, porque eu acho que isso acaba sendo um desafio, tirando da pessoa em si para aplicar na empresa. Querendo ou não, a empresa é feita de pessoas. Exato. E a cultura é o que une tudo. Então, você tem alguma dica? Qual que é a tua visão nesse sentido? Eu acho que é um processo, mas é um processo que precisa ser repetido. É que nem filho pequeno. Eu tenho 3 crianças pequenas. Eu falo para eles hoje, é importante lavar a mão antes da refeição. Amanhã eles não vão lavar a mão. Aí eu preciso falar de novo. Gente, precisa lavar a mão antes de comer. Aí no 3º dia eles não vão lavar a mão. Aí eu vou dizer, gente, tem micróbios, tem isso, vai lavar a mão. E eu vou repetir isso até que se torne uma verdade para eles. Quantas vezes vão ser necessárias? Depende da tua criança. Depende da tua criança, porque eles estão te vendo lavar as mãos. Sabe, eu acho que tem muito gestor que está nessa fase de pequeno para médio, principalmente, e quer implementar uma cultura na empresa que ele mesmo não pratica. Por exemplo, a cultura da nossa empresa, na Bertoldi Conteúdos, é o aprendizado contínuo. Mas os meus colaboradores sabem que grande parte da minha vida é dedicada a estudar. Sim. Porque eu não acredito que seja possível você crescer, você mudar o seu patamar sem você saber o que você ainda não sabe. Então, a leitura é base do meu sistema. Porque é das leituras que eu cultivo palestras, é das leituras que eu escrevo livros, é da leitura que eu crio conteúdo, é da leitura que eu crio mentorias. Então, esse processo de leitura... Eu acredito, e a ela eu devo, os meus resultados superiores. Sim. Agora, se os meus colaboradores nunca me vêm lendo, não me vêm indicando um livro, como é que eu vou implantar essa cultura na empresa? Então, parte disso você quer implantar essa cultura, mas você vive essa cultura?
Você vive essa cultura? Sim. Então, você querer impor os outros é que nem você querer ensinar filho a ler, mas você não sai do celular. Legal, sim. E você fala muito, eu até dei uma olhada no teu Instagram pra ver. Você foi stalkear? Dá uma olhada. Eu vi que você mostra e cita muitos livros. Sim. Né, um dos seus... É um pilar. Principais, é um pilar, exatamente. Como que funciona, assim, questão na hora que você vai procurar um livro... De acordo com algum tema. É uma curiosidade mais pessoal mesmo. Mas como que funciona pra você? Como você, começa a busca por um livro, por um tema? Uhum. Como que surge isso? Rafa, tem várias maneiras. Inclusive, vou te dar acesso ao fator extração, porque lá eu ensino isso. Como é que você monta esse essa sua grade de interesse, essa sua arca de conhecimento, sabe? A leitura, ela foi pra mim a ponte pra um outro nível. Uhum. Porque na leitura, o autor... E eu sou escritora, então eu sei que quando você vai escrever um livro, você pesquisa muito, você vê a melhor maneira de fazer uma frase para que ela impacte o seu leitor. No livro, você tem o conteúdo condensado, mas ao mesmo tempo profundo e de muito tempo de dedicação de um escritor. Então, ele é o caminho mais curto de conexão com a mente de alguém que você admira ou com quem você quer aprender. Então, leitura não é negociável se você quer mudar de patamar. Não é negociável. Os meus negócios se baseiam basicamente nos livros que eu leio, sabe? Desde as mentorias que eu dou, as palestras que eu dou, consultoria em empresa, se baseiam em livros que eu leio. Mas como que ele surge? De uma dor. Então, assim, tenho filhos pequenos, o exemplo que eu dei. Cara, meu filho tá com problema de autoestima. O moleque não sabe jogar bola, joga bola mal. Era o meu caso, de verdade, assim. Meu filho, todo mundo que ele admirava jogava bola bem. Todos os amiguinhos torcendo pro Flamengo, o pai tentou botar ele ser torcedor do Inter, o Dindo tentou botar ele ser torcedor do Grêmio, velho, ganhou o ambiente, porque o ambiente sempre vence. E ele jogava mal, ele queria jogar, sabe, a autoestima tava baixa do moleque, isso tem uns 2 anos. O que eu vou fazer? Pesquisa sobre autoestima. Aí você vai lá na Amazon. Quais são os melhores livros? Aí você faz uma seleção. Já tô te dando de graça. Já tô te dando de graça. Não, aqui, ó, que tem no curso. Isso que a gente quer. Você vai lá na Amazon e coloca autoestima da criança. E vê quais são os livros melhor ranqueados. Só que daí você vai lá nos comentários. Você vai ter comentário 5 estrelas e comentário 1 estrela. Eu costumo brincar que 5 estrelas é gente muito emocionada, que sempre diz que você é linda, maravilhosa, acabou de ler, tá empolgada. 1 estrela é aquela pessoa chata que vê defeito em tudo. Então, eu excluo o de 5 estrelas e o de 1 estrela. Eu olho de 4 a 2 estrelas. O que eles falam? Então, eu vou encontrar a solução naquele livro antes de ler isso. Então, tá falando, esse livro aborda isso, eu gostei por causa disso, isso. Cara, achei minha solução ali. Então, separo aquele livro pra mim. Procuro mais 2, 3 livros com esse mesmo sistema. Vejo os que estão melhor ranqueados sobre o tema, pesquiso o autor, ver se ele tem realmente expertise para me ensinar, e vou nos comentários. Então, quem tem mais comentários, obviamente, eu tenho maior chance de feedback. Exclui de 5 estrelas, exclui de 1 estrela e vou nas pessoas mais sensatas ali de 4 a 2 estrelas. Eu faço isso, inclusive, nos meus livros. Eu vou ler as avaliações dos meus livros no Amazon e, assim, eu acho legal de 5 estrelas, claro. Ai, maravilhoso, meu Deus. Aumenta o ego, exato, é bom pro ego, a autoestima fica maravilhosa, mas eu sei que não tá ali a chave. Aí eu vou ver os comentários de 4 estrelas, de 2 estrelas, 3 estrelas, que é onde eu preciso melhorar, que é onde realmente eu entreguei valor para aquela pessoa. E daí, a partir daí, eu seleciono 3, 4 livros e vou estudar. Quando eu estou estudando esses livros, eu fico de olho nas referências. Eu sou pesquisadora, então eu fico de olho nas referências. Sou uma estudiosa. Então, eu olho as referências. Da onde que ele tirou aquela ideia? Pô, é do livro tal. Anoto aquele livro. Legal. Poxa, ele citou esse negócio aqui. Deixa eu ver que estudo que é esse. De onde é a fonte daquilo. Qual é a fonte? O jornalista, né? Qual que é a fonte dessa criatura? Aí, ali, eu vou ampliando o meu repertório sobre aquele assunto. Porque, às vezes, eu falei muito tempo sobre autoestima para mulher, principalmente, para mulher e para criança. Porque quem empreende tem essa questão, sabia? Tipo, a gente tem uma autoestima que muitas vezes é maquiada, assim. Não, eu posso fazer um negócio, posso abrir um negócio. Mas quando as coisas não estão indo bem, gente, será que eu sou ruim? Será que eu não tenho capacidade? E a gente começa a criar realmente ali uma coisa, duvidar de você das mesmo. capacidades.
Então, para eu escolher um livro, eu faço esse processo. Eu pesquiso os mais avaliados, olho os comentários, seleciono 3 ou 4. A partir desses 3 ou 4, eu vou nas fontes de pesquisa, as referências desses autores, e daí eu vou montando essa minha arca de conhecimento. E daí tem um método de leitura para você não perder. Aí você vai ver lá no curso. Aí não vai entregar tudo. Não vou entregar tudo aqui também. Porque são muitas horas. Sim. Mas aí você lê de maneira eficiente. Porque quantas vezes você lê o livro e você não lembra mais nada? Sim. Eu aposto que vai ter gente aqui que lê. Cara, eu adorei aquele livro. O que você aprendeu com ele? Me diz 3 coisas. O que te marcou nesse livro de verdade? Me diz 5 pontos, assim, pelos quais eu poderia ler. Você não sabe. Porque a gente tende a esquecer um conteúdo em até uma semana. Agora, se você faz uma leitura ativa, o jeito de marcar, como que você vai guardar aquele conhecimento, que é o que eu ensino no Extração, você vai ter muito mais chance de você aplicar aquele conhecimento e realmente extrair valor dele. Então, assim, quando eu comecei a estudar sobre produtividade, era focado na minha necessidade. Poxa, eu estava com criança pequena, eu tinha um livro para lançar na Bienal, pela Planeta, um negócio grande, eu morava na Europa. Como é que eu faço um livro com criança pequena, cara? Eu não sabia gerenciar meu tempo. Eu descobri que meu tempo era uma grande zona. Eu ia apagando incêndio. Foi aí, imagina, meu filho tá com 8, tava grávida, faz uns 9, 10 anos isso. Eu descobri a tal da matriz do Eisenhower, daquele presidente americano que tinha um modo de gerir o tempo lá, né? A matriz do tempo, os quadrantes de prioridade. Eu falei, cara, mas alguém inventou isso? Deve ter gente que sabe prioridade. Eu comecei a ler Essencialismo, foi o primeiro livro, assim, que eu preciso excluir. Na época eu tinha, assim, 11 áreas de entrada de dinheiro. Tinha as palestras, tinha as consultorias, tinha os roteiros, porque eu também sou roteirista, tinha as reportagens, tinha os livros. Não dá, eu tenho filho agora, daqui a pouco vai nascer meu filho, como é que eu vou gerenciar isso? Não dá. E daí entra a maior luta, porque a nossa dificuldade não é escolher o que a gente quer, é escolher o que eu preciso deixar de lado. Porque se eu não deixar de lado, eu não vou chegar no que eu quero. Porque são muitas coisas boas que me distraem no caminho, me sugam energia, sabe? E daí eu fiz esse mesmo percurso. Peguei um livro, fui vendo as referências. E eu fui organizando. E ninguém... Tem gente que chega na minha página, como assim? Você tem empresa, você tem aluno, você dá palestra, você tem 3 filhos pequenos, você cuida das suas crianças. Como você faz isso? Parece que eu sou a Mulher Maravilha. E não sou. Eu sempre mostro, gente... É trabalho inteligente, igual você falou, né? Teu planejamento, como então, eu vou fazer. Eu trabalho com blocos de tempo. Eu tenho guias, assim, que as pessoas... Posso deixar aqui embaixo no link, mas blocos de tempo, organização de prioridade, pra eu dar conta do que é importante pra mim. Então, eu quero ter um tempo pra eu treinar. Poxa, eu sou mãe, preciso de energia, preciso treinar. Eu preciso de um tempo pro meu marido. Eu preciso do tempo da empresa. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu gosto muito do Schwartz, quando ele fala do paradoxo da escolha, que foi a tese dele. Ele fala que a maior angústia da gente, porque a gente acha que ter muitas escolhas é felicidade. E isso não é verdade. Quanto mais escolha você tem, ele descobriu na tese dele, que mais infeliz você fica. Por que você fica mais feliz? Porque se eu tenho que escolher entre esse copo e aquele copo, eu só vou perder uma coisa se eu escolher um copo. Agora, se eu tenho que escolher entre esse copo, na hora que eu escolho um, eu deixei 10 para trás. E eu sofro pelo que eu perco. Não fico feliz pelo que eu ganho. Então, quando eu começo a entender isso, como a minha mente funciona, eu começo a fazer escolhas mais inteligentes para minha produtividade. Show, legal. Você foi falando, eu fui tendo uma dúvida, até sair um pouco do tema, você me dá essa liberdade, é questão dessa de leitura, né? Eu concordo com você, eu acho que é o principal meio de você saber de algo assim fora totalmente do seu conhecimento, mas uma coisa que me preocupa são as novas gerações. Até, né, eu comentei que tem um irmão mais novo, conheço algumas pessoas bem mais jovens, assim, adolescentes, e eu percebo que essa geração com leitura, até por TikTok, por ser algo mais imediatista, um vídeo de 30 segundos ali já tá longo. Como que você vê pro futuro essas pessoas no mercado de trabalho, ou também sendo questão de produtividade, essas questões que você cita para essas pessoas mais jovens que não têm esse hábito de leitura, de... É triste, mas eu preciso ser honesta. Sim. Quem não lê vai virar ainda mais massa de manobra. A gente fala para os nossos filhos em casa. Eles têm tela controlada, as meninas não têm acesso à tela e eles têm tempo de leitura. Quem não lê vai ser mandado por quem lê. Ai, Fábio, esse é o mundo. É triste, pode ser injusto, dê o qualificativo que você quiser.
Mas quem não lê, quem não se esforça por esse hábito, vai ser controlado por quem lê e às vezes nem é uma pessoa boa. Por quê, Rafa? A leitura não é um comportamento natural do ser humano. Ela é uma habilidade que exige esforço. Diferente de uma criança que é deixada ali, ela vai rolar, ela vai engatinhar, ela vai começar a andar, ela vai começar a querer falar, mesmo que ninguém ensine, só de observar ela vai querer fazer isso. A leitura exige de você habilidades que o Adam Grant, ele fala no livro Potencial Oculto, que são habilidades de caráter. O que é isso? São as habilidades que você cultiva antes de ter habilidades técnicas ou, né, as tais soft skills. Para você ler um livro, você precisa antes se treinar na paciência, na recompensa adiada. Você precisa se treinar para o desconforto. Ah, isso aqui tá chato. Não, eu vou terminar esse capítulo. Sim. Então, você precisa de habilidades de caráter antes de você adquirir a habilidade do livro, que o livro vai te ensinar. E nós estamos cada vez mais viciados nesses estímulos baratos de dopamina rápida. Então, é comida super condimentada, são cores super estimulantes, são vídeos mega estimulantes que não me permitem ter conexão profunda. Para você ler e adquirir um conhecimento, o seu cérebro ele precisa fazer conexões profundas. Para isso, você precisa de tempo, silêncio, compreensão. Se você está o tempo todo distraído, se você deixa seu filho o tempo todo na tela, encheu o saco, dá um celular. Tá chorando, toma aqui o celular. Eu preciso de um tempo para mim, toma o celular. O custo disso vem com juros compostos, com boleto que você não vai querer pagar, mas vai ter que pagar. Sim. Então, eu já vejo, e a gente, né, convive com outras crianças absolutamente viciadas, que têm síndrome de abstinência quando lhe é negado uma tela. A criança que não consegue ler por meia hora, porque está hiperestimulado. E a leitura exige esforço e desconforto. Então, para você que é adulto, para vocês que são pais, esse desconforto agora de insistir com a criança para que ela desenvolva habilidades que permitam a ela ler, vai ser o diferencial. Eu falo que lá em casa a gente tem alguns princípios com as crianças, né? E meu marido fala, você precisa aprender a vender. Meu marido é um grande vendedor, então, assim, vender. Porque você vende o tempo todo. Você vende princípios, você vende estilo de vida, você vende produto, você vende serviço. O que a gente está fazendo aqui é uma venda. Sim. Então, você vende. A gente fala, vocês precisam aprender a vender. Porque o que dá dinheiro é vender. E você precisa aprender a falar. Eu ensino meus filhos a falarem. Porque quem fala bem sai na frente de quem não fala. Só que antes disso aqui, você precisa aprender a pensar. E para pensar, você precisa ler. É um ciclo, né? É um Cada uma ciclo. coisa puxa a outra. Então, assim, se eles não fossem para a escola, se eu não fosse ensinar nada para eles, sabe? A arte, não fosse ensinar nada. Eu ia ensinar a ler e livros que ensinassem eles a vender e a falar bem. Porque quando você se posiciona e sabe falar, e tem argumento, e raciocina, você tem a chance de fazer alguém te escutar. Se você nem sabe isso, a gente está perdendo habilidades de comunicação. Olha que doido. Nos tempos em que a gente vive, a gente está perdendo habilidades humanas básicas. De comunicar, de olhar no olho, de ter paciência, de esperar o outro falar. Então fala, Rafa, quero te escutar. A gente perdeu habilidades que nos tornam humanos. Porque conhecimento por conhecimento, o mundo tá cheio, GPT te entrega informação, Gemini... Não, mas essa experiência humana é falar e ser ouvido, é saber usar sua voz, é trazer um raciocínio, é te convencer de alguma coisa. São habilidades humanas que a gente tá perdendo porque a gente quer estímulos rápidos, instantâneos. É tudo na hora. São recompensas rápidas. Eu acho que isso entra também muito na parte de rotina, né? Por exemplo, quem não tem um hábito tem que entrar na rotina para começar algo novo, por exemplo, a leitura. Tem alguma dica nesse sentido para uma pessoa que não tem esse hábito de leitura, qualquer outro hábito que precisa ter, alimentar, de exercício também, na questão de produtividade, ou seja, juntar rotina com produtividade e pensando nisso mais na visão do empresário. Qual que é a tua visão disso? Tem alguma dica a mais sobre esse assunto? Eu amo esse assunto. Sim. Eu acho que a rotina organizada, ela faz você render muito mais e você consegue, a partir dessa rotina, estabelecer o que é prioridade para você, para sua empresa, para o seu negócio, para sua família. Por quê? Se você não tem essa rotina marcada,
tudo te engole, Rafa. O mundo te engole. Sim. Então, eu costumo, hoje, com crianças pequenas, com uma empresa para cuidar, com funcionários, com clientes, eu tenho uma rotina dividida em blocos de tempo. Já fica a dica, hein? Tá no Guia Produtivas, quem quiser, mas eu vou explicar. Eu trabalho com blocos de tempo. Então, eu tenho tempos determinados na minha agenda. Inclusive, o tempo que é meu, que eu considero, por exemplo, o tempo de fazer exercício, é um bloco de tempo fechado na minha agenda. Então, esses blocos funcionam o dia todo, para toda a rotina da casa. Eu separo a minha agenda, toda agenda tem ali o horáriozinho, né? 8, 9, 10, tal. A agenda do celular tem isso, o meu tá no celular. Então, a primeira hora do dia, eu acordo geralmente 5h30, por aí. Então, nesse primeiro bloco do tempo, eu sou cristã. Eu acho importante uma conexão espiritual antes de começar o dia. Eu acho importante você depositar a sua vida nas mãos. Tem gente que não crê, mas quer meditar. Sim. É um momento de mindfulness. Faça o que você achar que convém para sua fé. É um momento de oração e devoção matinal. Um horário que eu leio a Bíblia, que eu faço orações. Das 6 às 7 é o momento em que eu vou fazer café da manhã pro meu filho, é a hora que a gente conversa junto, é a hora que a gente troca ideia, é o momento de conexão mãe e filho. Das 7 às 8 é um momento de atividade física. Então tá lá na agenda, é meu horário. Às vezes as crianças estão em volta, às vezes vem... Não, mas é o meu horário. Eu faço na garagem, eu treino sozinha em casa, é o meu horário de atividade física. Das 8 às 8h30 é o horário em que eu vou tomar banho, me arrumar e tomar o meu café da manhã. Das 8h30 até as 9h30 é o horário que eu vou estudar alguma coisa com as minhas crianças. É uma atividade dirigida e tal. Das 9h30 às 10h30 é um bloco livre de tempo para elas brincarem. A gente fica na pracinha e elas vão brincar, vão subir em árvore, vão fazer. Aí entra o período que entra para casa, tomar banho, escola, trocar de roupa, tal. 1 hora eu sento para trabalhar. Então, da 1 a 1h30, mais ou menos, ali eu tenho um bloco de meia hora, primeira hora, eu vou responder mensagens de todo mundo, ver o que tá tendo, o que é do dia, responder o time e tudo mais. Pauso 5 minutos, tomo uma água, tomo um chá, dou uma espreguiçada. Bora lá, até 2 horas, mais um bloco de 20 minutos. Esse bloco eu vou organizar quais são aquelas prioridades. O que eu vou fazer hoje? O que precisa sair hoje? Vai ser gravação? Vai ser escrita de roteiro? Vai ser uma mentoria? Vai ser 1 hora de palestra? Vai ser determinada conforme eu fiz a semana. A partir dali, eu tenho blocos de 2 horas, que são blocos longos, que vão ser ou de gravação, ou vai ser de produção textual, ou vai ser... E geralmente no final da tarde, eu já estou mais cansada, eu pego o último bloco para eu estudar. Então, eu tenho o tempo do meu trabalho que faz parte da minha educação. Aí, daí, crianças voltam da escola, todo, né, o rolê, cama, tem o bloco ali da família. Então, é sem celular naquele período. Aí, crianças vão pra cama, meus filhos vão pra cama, 8 horas tá todo mundo dormindo, é a hora que eu vou ler. É o momento que eu quero aprender coisas que tem a ver com o meu intelecto, que daí eu vou ler uma literatura clássica, vou ler um livro, né, mais de elevação espiritual. É um dia na semana que eu tenho só eu e meu marido. Eu divido o meu dia em blocos de tempo e não negocio com eles. Porque se eu ficar negociando com eles, não adianta. Então, eu realmente acredito que as coisas importantes, as mais importantes, aquelas que vão dar resultados, satisfação e tudo mais, elas não são urgentes. Então, elas precisam estar na agenda. Se você quer fazer coisas grandes, importantes para você precisa botar na agenda, porque elas não são urgentes. Eu tenho uma filha pequena. Se ela me grita no banheiro, mamãe, terminei o cocô. Não dá pra dizer, filha, terça às 20. Pode ser? Não vai. É urgente, é importante. Eu tenho que fazer naquela hora. Mas as coisas importantes, as coisas que vão mudar o seu negócio, a estratégia que você vai planejar, isso você precisa botar na agenda. Porque senão, o urgente te engole. Legal. E você já citou isso, mas para fazer isso, precisa ter um planejamento por trás, né? Não é só... Por exemplo, para a pessoa começar, igual você citou, tem que ter algo por trás. Como começar? Por exemplo, de manhã você dedicado a mais, igual você falou, dedicar você começar algo mais espiritual, depois a família e tudo mais. E à noite algo mais para relaxar, para ter uma melhor noite de sono. Acredito que seja... Também. Sono é um investimento, assim, ó... Inegociável, né? Inegociável, te então, você tem... para você criar isso, uma dúvida, você chega a criar isso para as pessoas também? Ou isso é a pessoa que tem que criar para ela? Entendeu? Se você tem uma empresa, você pode criar um esquema de produtividade para a sua empresa. Gente, nesse bloco aqui, todo mundo vai fazer isso, né? Mas você pode conversar com cada colaborador, porque eles têm ciclos diferentes, eles têm ritmos diferentes. Então, em casa, eu sou mãe, eu vou impor um horário. Meus filhos não gerenciam o tempo deles. Quem gerencia a vida deles sou eu. Eles não escolhem isso, eles têm um limite ali de escolha, mas sou eu que vou determinar. Na sua empresa, você tem seres autônomos. Né? Porque se você não quer deixar a pessoa pensar e escolher, você contrata robô. Se você contratou pessoas e
selecionou no RH e viu as habilidades dela, você vai sentar com ela e ajudá-la, às vezes, a fazer um planejamento da rotina dela. Eu já tive que sentar com um colaborador e dizer, olha, eu não tô sentindo que você tá produzindo. Por que isso aqui não tá saindo? Ah, porque demora um dia inteiro. Eu falei, não demora, porque eu sei fazer isso, eu faço isso, eu conheço todos os processos da minha empresa. Então, vamos sentar, vamos determinar, vamos ver quanto tempo que você gasta realmente. E a gente ficou uma semana nesse processo. Ela documentando o tempo que ela gastava para cada atividade, para entender também o ritmo dela, para daí se organizar. Mas quantas vezes o colaborador, ele é de fato mentorado pelo seu patrão? Isso. É muito difícil, né? E é algo que faz a diferença. Cara, faz muita diferença, só que a gente quer resultado, de novo, a gente quer resultado. Não, tem que aumentar as vendas. Ah, tá, mas você já pensou em tirar uma semana para mentorear, para estar ali dentro do negócio, para entender as dificuldades do seu colaborador? E uma dúvida, por exemplo, nessa mentoria que você vai ter com o colaborador, você acha melhor fazer isso logo na contratação, assim, logo no início? Ou é melhor esperar ele para você ver o que mais ele precisa de suporte? Cara, você precisa dar um guia de como que você quer que a sua empresa funcione, né? Então, é importante fazer no começo, mas é importante que isso vá se ajustando ao longo do tempo. Não fazer uma vez e largar, tem que ter Quantas coisas que você sabe que é certo e você não faz? Seu colaborador também, ele é humano. Às vezes a gente acha que contratou a pessoa e a pessoa vai virar um robô da nossa vontade. Ela vai fazer do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. E daí, se não fez, a gente já taca ali lixo e... Não é assim. Sim. As pessoas fazem aquilo que está mais guiando elas. E qual a emoção que está no seu ambiente de trabalho? Eles estão com pilha igual a você? Eles querem crescer também? Eles acham que é importante a sua empresa crescer para eles também se beneficiarem? Eu falo para os meus colaboradores, vocês estão aqui, obviamente, beneficiando o meu negócio, mas vocês também precisam ter ambições pessoais e profissionais, porque vocês também precisam crescer. Vocês precisam crescer enquanto vocês estão colaborando comigo. Então, vocês não estão trabalhando só para mim. Vocês estão trabalhando para a carreira de vocês. Então, a partir do momento que você melhora os seus skills ali, então, poxa, pessoal do departamento de venda, do comercial, você melhora o seu gerenciamento do tempo, o quanto de ofertas você vai dar num dia, quando você vai fechar melhor a venda, você não está fazendo isso só para o meu negócio. Você está adquirindo uma habilidade. Mas se a gente faz ele se comportar como uma pessoa explorada, ele vai reagir como uma pessoa aversa àquela contratação. Que se dane, o problema é dele. Se não tem dinheiro para me pagar esse mês, vai ter que me pagar, senão eu meto no pau. Sim, não é assim? Exatamente. Porque a gente não faz ele entender que o crescimento da empresa está atrelado ao crescimento dele. Sem dúvida. Legal. E até você comentou a questão dos livros, né, da leitura, também falou um pouco da agenda para ajudar. Tem algumas outras ferramentas. Por exemplo, hoje o pessoal usa, eu pelo menos uso no meu dia a dia, muito inteligência artificial. Outras pessoas que passaram aqui também comentam muito sobre o uso de inteligência artificial para otimizar algumas tarefas, enfim. Você tem alguma dica nesse sentido, além de ferramentas de inteligência artificial? Tem algum outro tipo de ferramenta que você aconselha, seja uma mãe de casa, um empresário, ou enfim, um colaborador, alguma dica nesse sentido de ferramentas que podem auxiliar no Cara, eu sou da seguinte opinião, Rafa, às vezes a gente dificulta demais. O que é dificultar demais? Sabe quando tem um pé de manga? Eu fui menina criada no interior, eu subia em pé de manga, queria pegar manga. Às vezes você olha para um pé de manga e você vê uma manga lá em cima, cara, aquela manga. E você sofre pra ela. Você pegar um bambu, você tem que amarrar, tem que lascar o bambu. Ou você vai botar uma garrafa PET cortada em cima e vai cutucar, tem que subir numa escada, pode cair. Mano, não tem manga mais baixa? Por que você não pega o fruto que tá mais baixo? Às vezes a gente procura 1000 ferramentas e uma reunião semanal com o seu time resolveria. Uma planilha de atribuições resolveria. A agenda do Google resolveria. Mas daí a gente cria 1000 ferramentas para não fazer o que eu posso fazer. Então eu quero o bambu, a garrafa PET, vou me esticar para pegar aquela manga, às vezes não consigo pegar, se eu poderia esticar o braço e pegar essa manga que está aqui mais perto de mim. Então, para quem está principalmente com empresa, o que dá para você fazer que é um fruto mais baixo? Cara, reuniões. Toda segunda. Toda terça, 1 hora, vamos ajustar as expectativas essa semana, gente? Vai ser essa é a meta, tal. Quem tá com dificuldade? O da semana passada a gente conseguiu fechar, tal. Às vezes isso vale mais do que 1000 ferramentas e que você paga, e IA e tudo mais, sabe? Sim, isso entra muito, que você começou
falar no começo, a questão do olho no olho, da conexão na hora, né? Eu vejo muito essas reuniões, lá na SIC a gente também tem essas semanais, que junta o time, faz uma roda e cada um fala ali o que vai ter durante a semana, os processos. E é impressionante quando a gente não faz, ou faz isso por e-mail, por exemplo, a diferença que é, porque, querendo ou não, quando é assim, físico, algo físico, é onde sai algo que ninguém pensou, é onde sai uma conversa dúvida, extra. Exatamente. Eu acho que isso é difícil ver nas empresas, até por questão de tempo, né? De tempo, de paciência do gestor, Exato. o dono da empresa. Acha que não é importante, Ai, mas gente, faz. tô corrido. Mas isso é a única... Eu gosto muito de 2 livros que eu leio há 10 anos. Meus seguidores sabem disso. Quem é seguidor já vai dizer, lá vem ela falando de novo dos mesmos livros. É porque eu conto que eu leio esses livros sempre. Eu contei o primeiro deles, que é o Essencialismo, que eu li a primeira vez há 10 anos e eu leio todos os anos. Todo janeiro eu leio Essencialismo. Porque eu sou uma pessoa dispersa. Sim. Talvez o TDAH, mas eu sou uma pessoa dispersa, então eu vou querer 1000 projetos. Então, em janeiro eu tenho que lembrar, não. Os projetos pra esse ano, Herbert, quais são? São esses e esses. Não vou fazer 1000 coisas, não. Sim. E eu leio A Única Coisa, do Gary Keller. E com esses 2 livros, eu entendi que se você não tiver claro o seu papel, a sua atribuição, você vai se perder em 1000 funções. O dono do comércio, o empresário que não entende que é o olho do boi que engorda a boiada, como dizia meu pai, ele vai fazer 1000 outras coisas e não vai fazer a única coisa que precisa. O Gary Keller, ele ensina a se perguntar qual a única coisa que, em fazendo, todas as outras se tornam desnecessárias ou mais fáceis. Qual a única coisa que, em fazendo, todas as outras se tornam desnecessárias ou mais fáceis. Você que tem um comércio, você que tem uma empresa, você precisa se fazer essa pergunta. Qual a coisa que fazendo todas as outras no meu negócio vão se tornar mais fáceis ou desnecessárias? Se você não faz isso, você vai se perder em 1000 funções. Então, às vezes a gente fica buscando um monte de solução e não... Sabe, eu tenho uma coisa que... A gente fala muito da próxima onda. Eu tava até lendo um livro sobre a próxima onda. Mas a gente não para pra pensar o que vem sendo feito que não mudou. Cara, qual vai ser a próxima tendência? O que vai bombar no comércio agora? Tá, mas o que sempre funcionou? Às vezes eu abandono o que sempre funcionou pra tentar ficar surfando. Não é que você não vá buscar informação, mas você não pode deixar o que sempre dá certo. Sim, sem dúvida. Até falando assim... É questão de diferença de ser produtivo e estar ocupado. Isso é algo... Eu já vi, eu não lembro, eu vi essa semana algo nesse sentido, que é, dar um exemplo do empresário, ele tá ali trabalhando, ele se sente produtivo, até o colaborador, né, se sente produtivo, mas é aquilo que você falou, ele tá 5 horas fazendo aquilo, tá ocupado, mas não tá... Ele podia ter produzido muito mais. Na visão mais geral da empresa. Como eu identifico... É claro, se eu estou trabalhando de uma forma mais presente com a pessoa, é mais fácil de identificar. Mas pensando numa média, até numa maior empresa, como que eu identifico essas lacunas, vamos dizer assim, de produtividade? Você vai ter que estar no local. Porque, veja, a gente é viciado em dar check ali, né? Faz aquela to-do list e dá check. Cara, aquilo é muito gostoso. Você começa a se viciar. Você começa a se viciar, né? Tem até um livro... Termina o dia enquanto eu gosto daquele Faça Acontecer, que é o Papa da Produtividade. E ele fala isso, a gente se vicia. E eu acho que não é a melhor métrica. Quando você fica fazendo listinha do que fazer, aí você enche aquela lista no começo do dia, aí você já... Nossa, parece que eu fui... Tá, mas você só se ocupou, tá exausto, não fez nada que... É a única coisa na direção que você precisa ir? Tá todo mundo alinhado com isso? Se os seus colaboradores também não sabem qual é a única coisa a ser feita, qual o caminho que vocês querem seguir, vocês vão fazer um monte de coisa, a agenda vai estar cheia, todo mundo esgotado no final do dia e vocês não chegam lá. Eu pegar o carro agora, estamos em Campinas, e eu falo assim, gente, eu quero ir para Curitiba. E eu pego o caminho pra Bahia, que tá mais bonito, pro Rio, que tá mais ensolarado. Não, mas eu queria chegar em Curitiba. Tá, mas você não tá indo. Ah, mas é que aqui tá... Olha o sol que tem nesse lugar, gente. Curitiba nem praia tem, pelo amor de Deus. Tá, mas você não tá a chegar em Curitiba. Por melhor que sejam as opções, por mais ocupado que você pareça, você não tá chegando lá. Sim. Então, fazer essas avaliações constantes. A gente bateu essa meta? Essa meta é possível? Isso aqui a gente conseguiu chegar lá? Sabe, ninguém come um elefante
Eu adoro essa frase. Nem sei mais onde é que eu li. Sabe quando você já vira propriedade sua? Sim, é sua. É sua. minha já. Já nem sei se alguém sabe. Mas eu li uma vez e fez tanto sentido pra mim. Rafa, a minha meta é comer um elefante. Uhum. Mas é impossível comer um elefante. A menos que eu divida ele em várias partes. E eu coma todo dia um pedaço. As suas atividades na sua empresa são um elefante comido em pedaços. Mas antes eu preciso saber que elefante que é esse que eu quero comer. Para eu determinar quantas partes eu preciso cortar ele. Em quanto tempo eu vou ter aquele objetivo. O quanto que eu preciso fazer por dia. Para eu poder medir. Se eu não estou medindo as minhas ações, o meu progresso, eu não sei se eu estou progredindo. Sim. E a gente vai fazendo essa euforia de, eu fiz tanta coisa. Nossa, o dia hoje rendeu. Rendeu? Mas você tá caminhando para essa direção? Eu brinco que eu tava num processo de emagrecimento e de 42 anos a gente já muda um pouco as coisas, né? Eu quero viver bem, tenho filhos pequenos, fui mãe tarde. Sim. E eu brinco com as minhas amigas, gente, minha meta é massa magra e diminuir gordura. Se você me oferece uma comida, eu olho para ela e vou dizer, isso aqui me dá mais músculo e elimina gordura? Não, então tá fora. Ah, mas é legal, é bonita, tá todo mundo... Tá, mas não tá me levando pro meu objetivo. Poxa, minha meta é 1 milhão no ano. Como é que eu vou quebrar isso? Cara, eu preciso de 800 mil até tal data. Quanto que eu preciso vender por mês? Quanto por semana? O que eu preciso fazer nesse progresso? Tem uma escolha para fazer. Essa escolha te leva para esse lugar? Não. Então ela pode ser boa, mas tá te afastando do objetivo. Sim. Eu vejo muito empresário que é de duas formas, né? Eu acho que tem muito essa bipolaridade. Que ele é muito organizado, assim, na vida dele. Ele vai na academia, tem uma alimentação boa, mas na empresa ele é desorganizado. E ao contrário também, que na empresa é totalmente organizada, mas na vida dele, nada, assim, não pratica esporte, é uma pessoa, né, com uma saúde ruim. Desequilíbrio, né? Exatamente. Eu vejo que isso acaba sendo um problema, né? Tanto uma parte que não se organiza, como a outra que organiza. Por que você acha que, por exemplo, nesse caso, na empresa, que a pessoa sabe organizar a empresa, mas não sabe organizar a vida, e o inverso também, por que tem essa dualidade? Tem muito a ver com as nossas motivações, né? Tem gente, por exemplo, que a casa é péssima, o casamento é horrível, a esposa é chata, ela só sabe criticar. Mas daí ele faz um negócio no trabalho, todo mundo elogia, ele vende um negócio, bate a meta. Qual ambiente ele vai querer estar? Nós somos um monte de ratinho de Skinner. A gente vai onde a gente está recebendo maior estímulo para continuar. Se eu estou num ambiente que é ruim, que não me deixa crescer, cara, eu não vou querer permanecer ali, a menos que eu seja um masoquista. E às vezes eu nem entendo as forças inconscientes que me guiam a isso. Eu tenho um amigo que é, assim, extremamente dedicado na carreira, porque ele recebe muitos elogios. Ele se mata para fazer os negócios. Mas por quê? Porque ele recebe muitos elogios ali. Todo mundo vê que ele é bom, ele tem um reconhecimento. Aquilo é uma gratificação. Sabe aqueles ratinhos de laboratório que a gente dá gratificação e ele continua a fazer? Todos nós somos assim. Se na minha família o ambiente é bom, eu sou bem nutrido emocionalmente, eu me realizo ali, eu vou me esforçar para ser melhor. Eu sou mãe, eu tenho 3 crianças pequenas. Eu acredito, os meus valores, que o meu casamento e meus filhos, eles são prioridade, hierarquia incontestável. Então, na minha carreira, eu tive que dar várias pausas. Eu sou palestrante, desde os 19 anos eu palestro, viajo o mundo palestrando. É muito legal, eu estou na fase de melhor performance de palestra, eu adquiri muito conhecimento, já tenho 42 anos, eu já li muitos livros. Eu subo num palco, a empresa me contrata porque aquilo vira conhecimento com festa, é um show, é um evento. Poderia estar fazendo isso todo dia. Só que se eu vou fazer isso todos os dias, como é que fica a minha casa? Como é que ficam meus filhos? Como é que fica meu marido? Então, se esse lugar é prioridade para mim, eu vou dizer, ainda que seja muito bom ganhar dinheiro, eu vou dizer, gente, não dá. Com essa frequência não dá. Sim. Agora, se essa pessoa não sabe o que é bom para ela, o que é prioridade para ela, ela vai ter essa dicotomia. Ela se mata num lugar, e daí não sobra nada pro outro ambiente. Aí ela se mata num negócio, sabe? Aí ela, todo tempo é pra família, não, vamos viajar, vamos fazer isso. E nunca tem tempo pra planejar o negócio dela. Entende? Não tá claro pra ela o que ela quer. A gente tem que ter essa clareza, assim, o que eu quero disso? Onde é que eu vou chegar? Qual a meta? Sim, e como a pessoa tá nesse patamar, como que faz pra ela virar a chavinha?
Porque eu acho que se a pessoa chegou nesse nível, né, de tá essa dualidade, é difícil ela ter essa visão dela, no que tá errado. Você acha que ela precisa ter alguém para falar para ela? Cara, pedir feedback algo... é uma das coisas mais corajosas que você pode fazer na vida. Assim, pedir retorno, pedir para as pessoas te avaliarem, exige muita coragem. Sim. Sabe? É todo mundo que gosta de ouvir, né? Mas você quer saber? Esse é o ponto. Você quer saber? Eu lembro que uma vez eu fiz um teste, estava fazendo uma formação na Febracis e pediam para pedir retorno dos seus amigos e da sua família sobre o seu comportamento. Eu pensei, Jesus, é agora que eu vou descobrir. E eu descobri coisas interessantíssimas de como eles me percebiam, mas não me falavam. E era anônimo, né? Então eu não sei quem foi. Mas o meu grupo de amigos todo deu um feedback sobre uma coisa. E foi muito importante para mim. Então... foi doído, né? Nossa, é assim que eles me veem, né, mano? Que coisa ruim. Então, você está disposto a ouvir a verdade sobre você? Porque se você não estiver disposto a ouvir esses retornos do seu time, da sua família, sabe? Sentar com a esposa, com o marido. Cara, não tá legal. Por que não tá legal? O que você acha que a gente podia fazer diferente? Como é que a gente podia melhorar isso aqui? O que podia, sabe, deixar de fazer? Tem que ser honesto nessa hora. E estar disposto à mudança. A gente só muda quando dói muito. Sim. A gente só muda quando dói muito. Se não tá doendo o suficiente, vai continuar. Você não muda, entendeu? Até você estar assim, ó, no fundo do poço. Exatamente. Não deixe chegar lá. Sim. Dá pra ajustando, sabe? Sim, sem dúvida. A gente tá encaminhando já pro final, mas eu queria muito, antes da gente encerrar, eu queria muito ouvir de você como que você tá hoje de planos, assim, da sua carreira, quais são os próximos passos, no sentido mesmo de livro, você falou que é escritora, de palestras, quais são aí, o que você tá fazendo, vamos falar um pouco da sua vida pessoal. Rafa, já tem um bom tempo que eu me concentro em comunicação. A comunicação, ela é uma ferramenta. Então, quanto mais afiado você tem essa ferramenta, mais resultados você consegue. Sim. Então, a minha audiência, ela recebe muito conteúdo sobre isso. A comunicação abarca aquilo que você consome e aquilo que você expele, né? Eu ensino as pessoas a lerem com eficiência para, através da leitura, elas conseguirem juntar conhecimento que seja satisfatório e resolver problemas. As pessoas pagam por solução de problema. Então, se eu sei como resolver o seu problema, você me paga. Como que eu vou dar essa solução? Pode ser uma mentoria, pode ser um curso, pode ser uma palestra, pode ser um livro. Então, eu ensino elas a fazer essa parte da comunicação de recepção e a mandar essa comunicação. Então, hoje, a gente tem um foco muito grande na formação de palestras, de oratória, para empresas, para comerciantes, para times de venda. Porque quando você fala bem, você é ouvido. Quando você se comunica de forma eficiente, entendendo a nova oratória. Veja, quando a gente fala de oratória, a gente pensa em Demóstenes na Grécia, a gente pensa nos antigos oradores, nos grandes palestrantes. Só que as pessoas mudaram. Tem pessoas assistindo a gente agora e com o celular na mão mandando mensagem. Sim. Como é que eu chamo a atenção dessa pessoa? O capital de atenção, esse é o ativo mais caro para quem quer comunicar. Então, o que eu ensino é como você falar hoje essa nova oratória para quem... Você precisa falar para quem você quer convencer. Se você não sabe chamar a atenção da pessoa, você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Tem gente que tem loja, tem gente que tem comércio, muitos empresários vão falar assim, nossa, meu Instagram não cresce, eu não consigo fazer a pessoa comprar meu produto, comprar meu serviço. Sim, mas é que você nem conseguiu chamar a atenção dela. E não tô falando de dancinha, né? Não tenho cara de quem sabe dançar no TikTok, né, gente? Se você não sabe chamar a atenção do seu cliente, do seu colaborador, até na família, você não consegue fazer com que ele preste atenção naquilo que você tem para oferecer. Então, tem pessoas que têm muito conteúdo, tem profissionais incríveis que não conseguem comunicar, porque eles nem sabem que existe uma estrutura invisível na chamada de atenção. Então, hoje eu ensino o meu público a aprender, a se abastecer de conhecimento e a comunicar bem esse conhecimento. Então, hoje são as nossas frentes. Poderia fazer 1000 coisas? Sim. Adoraria? Sim. Dispensar. Mas, de novo, essencialismo. O que realmente traz resultados é você saber, você ter conteúdo e saber passar isso adiante. Pô, muito legal, Fabiana. Eu gosto muito desse nosso bate-papo, que você mistura muito bem e dá exemplo para quem é empresário da vida pessoal, faz esse comparativo, sabe? No que você vai na vida pessoal e como isso se aplica ali no ambiente de trabalho, na parte de empreendedorismo.
É muito legal mesmo. Antes da gente encerrar, me fala aí sua agenda, suas redes sociais, para a pessoa poder te procurar, tenho certeza que vão. Então passa isso. Vai ser um prazer. Eu estou como Fabi Bertotti em todas as redes sociais. Digitou @Fabi Bertotti, você vai me achar no YouTube, no TikTok, no Instagram. E aí tem os contatos para agendar palestra, de cursos, de livros, você acha tudo ali. Legal. Se quiser deixar algum recado final pro pessoal, fica à vontade. Olha, se eu puder falar para você que é empresário, para você que tem um comércio, para você que lida com gente, estude. Estude, porque o conhecimento que você adquire faz você subir de nível. Quando você estuda, quando você aprende novas coisas, você descobre novos caminhos que você não conhecia antes desse conhecimento. Não dá para ser grande no seu negócio se você não é grande como pessoa. E o que te torna grande é o conhecimento. Então, estude, não pare de estudar nunca. Muito legal. De novo, obrigado, Fabiana. Foi muito legal o bate-papo de verdade. Obrigada. Agradecer a todo mundo que assistiu, que nos ouviu e também a IMA aqui pelo suporte, toda essa infraestrutura muito boa. Confiro vocês até no próximo ACICast. Até mais. Até mais.